Boa noite, estamos então ao vivo. Eu, Dr. Bruno. Boa noite, Dr. Boa Bruno. noite, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a pele e o inverno. Muito bom. Nós vamos falar hoje com todos os probleminhas e todos os cuidados que nós temos que ter com a pele. Vamos dar também algumas dicas específicas para a pele masculina, que tem uma diferença entre pele masculina e feminina. E para começar, eu queria agradecer porque semana passada eu recebi um prêmio em São José dos Campos, está dando para ver aqui, da revista Absolute. São José dos Campos é a minha cidade, como vocês sabem, tenho muito orgulho de ser de São José dos Campos. Agradecer então a Beni Lima, que organizou todo esse prêmio, e a Adriana Rebouças das fotos, que ficaram muito legais. Então um agradecimento aqui de coração a São José dos Campos e a toda a região do Vale do Paraíba. E vamos então começar. Para começar, eu acho que seria interessante nós falarmos, já que vamos falar de pele masculina, as diferenças da pele feminina e masculina. Então a pele masculina ela é mais espessa, tem mais tendência às glândulas sebáceas, pelo fato, obviamente, da testosterona masculina produzir mais gordura. E ela também, a pele masculina tem mais colágeno que a feminina. Então a feminina vai perdendo mais colágeno no decorrer dos anos e vai tendo mais efeitos de envelhecimento, flacidez, etc. Então vamos lá. Bom, o pessoal já mandou algumas perguntas via direct durante a semana. O Carlos, do Rio de Janeiro, gostaria de saber o que fazer com os pelos encravados da barba, já que a gente vai falar sobre essa beleza masculina. Então, doutor, o que fazemos com os pelos encravados da barba? Isso é muito comum, às vezes, a gente fazer barba e perceber ali. O que podemos fazer? Exatamente, isso é uma queixa muito comum no consultório, né? A gente sempre orienta o paciente a fazer a barba pela manhã, logo após o banho, aproveitar que a pele está umedecida, o rosto está mais calmo, para poder fazer uma depilação mais eficaz. Efetivo, exatamente. E é interessante usar os produtos também para preparar essa barba. Sempre escolha os produtos de barbear específicos para o seu tipo de pele. Se é a pele mais sensível, mais oleosa, mais gordurosa, ou a pele normal. E depois os cuidados depois da barba que são interessantes dar algumas dicas aqui. A gente sempre fala para o paciente que é importante fazer uso de produtos no pré-barba e no pós-barba. E no pós-barba a gente orienta alguns produtos como aloe vera, ceramidas, nicotinamida, que acalmam a pele, que não deixa ter sido agredida com o processo do barbear. Uma outra dica é usar água termal, essas famosas águas termais em spray, de preferência temperatura normal, que agora é inverno, ou até gelada, porque elas têm um efeito calmante e é super interessante. Terminou a barba, água termal gelada e pronto. Aí coloca o hidratante específico para o seu tipo de pele e, obviamente, o filtro solar, que é nosso grande amigo. O Júnior, do Paraná, perguntou se fazer a barba todos os dias prejudica a pele. Não tem problema algum, desde que tenha esses cuidados que a gente já falou, de fazer a barba pela manhã, logo após o banho, aproveitando que os poros estão dilatados e com cuidado pós-barba, como o uso de aloe vera, aqueles produtos que nós já falamos anteriormente. Se você tem muito encravamento desses pelos ou tem uma tendência a fazer algumas foliculites, é interessante procurar o dermatologista para eventualmente usar algumas medicações locais que podem até ser com antibiótico. Obviamente isso é uma prescrição médica. E se essa questão está se repetindo muito, principalmente aqui na área da barba, homens que usam colarinho com gravata todos os dias, uma opção é fazer a depilação a laser, porque eu acho que ele enfraquece bastante esses pelos e você vai deixar de ter esses pelos encravados nessa região. Então, depilação a laser com o médico de sua confiança. Sim, importante também ressaltar quanto à foliculite, que a foliculite ela pode ser tanto superficial quanto profunda. Aquela folite superficial que acomete o folículo um pouco mais acima, ela vem com uma inflamação leve, uma coceira, o que a gente chama de prurido, mas ela pode ser mais profunda. Quando ela é mais profunda, ela é dolorosa, ela fica com pus, e aí só assusta os pacientes. Então o importante é que, se acontecer isso com frequência, você procura o dermatologista, porque quando essa foliculite é profunda, talvez seja necessário usar um antibiótico oral e o paciente tem que consultar o dermatologista. Uma outra coisa, existem pessoas com tendência queloide, então existem foliculites queloidianas, muito comum na região da nuca e no couro cabeludo. Então sempre ficar alerta, seguir essas dicas que você vai ter bastante controle da foliculite.
Cleiton Miranda. Olá, Cleiton, tudo bem? É o marido da Adriana Miranda. Para se reduzir os foliculites, a depilação a laser ajuda. Sim, acabamos de falar. Existem vários lasers específicos para destruir o folículo piloso. Então, normalmente, de 3 a 5 sessões com a depilação, você consegue enfraquecer os pelos, às vezes não totalmente, mas esses mais grossos que estão causando a foliculite, com certeza vão melhorar. Existe uma grande novidade na depilação, que é a depilação robótica. Nós temos hoje aparelhos específicos muito rápidos na depilação, praticamente indolores e todos os tipos de pelo. Que era aquela grande questão, todos os pelos podem resolver, até os fininhos e claros podem, somente os brancos ainda não têm solução. O Henrique de Sorocaba, falando dessa beleza masculina, ele tem 32 anos e o queixo dele é pequeno em relação ao rosto. Ele ouviu dizer que se pode injetar ácido hialurônico nessa região e também na mandíbula. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. É muito interessante essa pergunta, Henrique. Nós temos usado sim o ácido hialurônico, já um clássico na cosmiatria, em várias concentrações, e nós estruturamos o rosto. Então, a forma de aplicação do ácido hialurônico atualmente, ela modificou completamente. Nós pensamos no rosto como uma estrutura em 3 dimensões. É importante, então, nós colocamos em alguns pontos estruturais. Eu não vou cuidar somente do bigode chinês ou da linha de marionete. Eu vou tratar regiões que estão causando esses sulcos desagradáveis. E na beleza masculina, é importante realçar o contorno da mandíbula. Nós temos aqui um caso para mostrar. Então, é muito comum nós utilizarmos hoje em dia o ácido hialurônico de uma densidade mais espessa para nós conseguirmos definir melhor o ângulo da mandíbula de uma maneira bem masculina, bastante estética. Então nós aplicamos em todo o contorno da mandíbula, fazendo inclusive aplicação aqui na região pré-auricular, e muitas vezes nós também aplicamos na região do queixo, como ele perguntou, porque o queixo também faz um equilíbrio da famosa matemática da beleza. Nós conseguimos projetar um pouco este ângulo da mandíbula junto com o queixo e dando um rosto mais harmônico, mais masculino, que nós fazemos grandes diferenças da beleza masculina e feminina. A região do queixo da mulher, ela é mais aguda. Na região masculina nós temos que projetar como se fosse um retângulo na região do queixo. Então a pergunta dele é muito pertinente e é possível sim melhorar a região do mento, região do queixo, e definir melhor a mandíbula com as injeções de ácido hialurônico. Concorda, doutor? Concordo. Inclusive, um adendo que os pacientes perguntam quanto ao formato do rosto, né? Que a beleza, o que é considerado atraente na beleza feminina é o formato triangular, né? Quando, no caso do homem é o contrário, não o contrário, mas seria um quadrado, né? Sim. E o que seria esse quadrado? Justamente quando se tem uma mandíbula mais marcada, né? Uma mandíbula mais definida, que a gente consegue esse resultado com os preenchimentos que o doutor falou, tanto da mandíbula como da região do mento, do queixo. Depois, além do hialurônico, a gente pode usar os bioestimuladores como formação de colágeno, elastina, que são as injeções de ácido polilático ou a hidroxapatita de cálcio. Doutora Lourenço Crisanto, doutor Bruno, quais os tratamentos para calvície no homem? Olá, Lorena, eu conheço a Lorena, minha querida. Lorena, é o seguinte, nós sempre explicamos para o paciente que existe uma gama de tratamentos para calvície, tanto para a mulher como para o homem, né? Então, um tratamento só, isoladamente, a gente não considera eficaz. É importante fazer uso de medicação oral, né, que muitos pacientes até temem quanto a efeitos colaterais, apesar de que uma pequena parcela dos homens tem esses efeitos colaterais tão temidos, né? E existe também a medicação tópica, né, que a gente consegue aumentar o crescimento do cabelo, e existem também os procedimentos invasivos, que é a mesoterapia capilar com a luz de LED, que tem ação anti-inflamatória, aumenta a circulação do couro cabeludo, fortalecendo o cabelo e estimulando o crescimento dos mesmos. Ok, e nós temos uma última tecnologia usada também para queda de cabelo e alopecia androgenética, que é o MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele. Parece um palavrão, mas não é. Na verdade, o que nós queremos com essas injeções, agulhas, etc., é promover pequenos canalículos, pequenas formas do medicamento penetrar. Então, através desses canalículos, ou pelo laser ou pelo microagulhamento, as medicações vão chegar muito mais rápido onde nós queremos tratar, que é o folículo, e nós chamamos isso de drug delivery, que seria a colocação de medicamentos exatamente no ponto em que a patologia existe.
Mudando agora um pouco de assunto, falando um pouquinho mais sobre o inverno, né? Também os cuidados da pele no inverno. A Ana de São Paulo perguntou por que no inverno a gente tem realmente uma piora da pele, a pele fica mais ressecada. Veja bem, o grau de umidade é muito menor, por isso nós temos o clima mais seco, então as mucosas ficam mais ressecadas. Nós normalmente no inverno, dependendo, a gente está no inverno desde 21 de junho, mas as temperaturas mesmo em São Paulo ainda são altas. A tendência é tomar banhos mais quentes, mais demorados. É sempre aquela dica nossa lá da linha dermatológica. Menos sabonete somente nas partes íntimas, não usar bucha. Se o banho for um pouquinho mais demorado, água morna para fria. Ou uma dica, se o seu banho tem que ser muito quente, passa um óleo desses banhos cheirosos, desses comuns, durante esse banho. Então a sua pele vai ser menos agredida com essa temperatura. Saiu do banho com a pele ainda úmida, aí sim aplica a hidratação, o seu hidratante do seu gosto, que tem alguns princípios ativos. Manteiga de karité, manteiga da manga, vitamina E e entre outros, né? A ureia também. Então super hidrata. Então no inverno a hidratação, e não esquecer também da hidratação via oral, e tem certos alimentos que podem ajudar. Isso, tem certos alimentos que são ricos em ômega 3, como peixes de águas profundas, outros alimentos ricos em isoflavonas, ou tem o abacate, tem o coco. E eu queria fazer um adendo do seu comentário, que a pele fica mais seca. Nós perdemos a barreira, que é um manto lipídico que protege a nossa pele contra as agressões. E uma coisa que é muito frequente no consultório é o paciente chegar, eu tomo banho com bucha. A bucha, ela retira essa proteção do nosso corpo contra os fatores externos, então nossa pele fica muito mais vulnerável a infecções, a irritações. Você pode perceber que no inverno, você usando bucha, você pode sair do banho e sentir a coceira, o prurido, porque você retirou essa defesa da nossa pele. A Isabel, que é do Nordeste, olha só, ainda bem que nós precisamos menos banho quente. Com certeza, vocês aí têm uma temperatura agradável o ano todo, então essa pele vai ficar muito mais hidratada e, consequentemente, com menos linhas, porque as peles ressecadas e desidratadas têm também mais ruguinhas finas. A Cristina de Tocantins falou que a pele dela é muito oleosa, se ela deve lavar mais vezes ao dia. Tem um limite. A pele oleosa, todo mundo acha que a pele oleosa, a pele com tendência à acne, precisa ser limpa, usar produtos detergentes. Na verdade, isso não é verdade. Você precisa lavar o rosto 2 vezes ao dia, no máximo uma terceira, porque você pode fazer o efeito rebote, que nós chamamos, que é a seborreia reacional. O que é isso? Você lavou demais, você desengordurou demais essa pele e você vai produzir mais óleo. Então cuidado, escolhe um produto específico para a sua pele normal, seca ou oleosa. Existe uma gama de produtos específicos e cuidado no número de lavagens. Lavar demais não vai ajudar nem no controle da acne, nem da oleosidade. Nesse caso, o paciente poderia lançar a mão dos tônicos, né, que controlam como a velocidade da exatamente. pele e evita que o paciente acabe lavando o rosto várias vezes ao dia e ressecando. E tem uns lencinhos também, que eu acho que durante o dia, depois da atividade física, à tarde um lencinho e reaplica o filtro solar. Boa dica. A Carmen de Joinville, quando faz frio aparecem umas placas vermelhas no rosto dela, o que é isso? Doutor. Placas vermelhas no rosto no inverno, eles têm um diagnóstico diferencial amplo, né? Então pode ser dermatite seborreica, pode ser rosácea ou apenas uma xerose cutânea, que é o ressecamento da pele. Então precisa que um dermatologista examine a pele com dermatoscópio para ver realmente em qual dessas doenças a lesão está se encaixando. Então só pele vermelha pode ser só desde um ressecamento até uma doença crônica como uma dermatite seborreica ou uma atopia, dermatite Exatamente. atópica. Uma dica, você vai hidratando com um produto específico e realmente procura o seu dermatologista. Nós não temos condições aqui de dar diagnósticos, dar medicamentos. Nós podemos orientar e fazermos algumas hipóteses diagnósticas, isto é, dar algumas possibilidades de diagnósticos, porque na dermatologia nós precisamos desse olho no olho, exame palpando a pele. Pergunta, Bruno, boa noite. Olá, Bruno, tudo bem? Parece que você está de férias, não é isso? Tem rosácea e no frio ela piora, é normal? Sim, no frio com certeza piora, porque a rosácea é uma patologia crônica, tem a participação dos vasinhos, então essas mudanças bruscas de temperatura podem acarretar, piora com o estresse, com as bebidas alcoólicas, temperaturas. Então agora, por exemplo, no inverno, comer um fondue que é muito quente, vai piorar a rosácea. Então tomar bastante cuidado. E as perguntas continuam chegando até nós, nessa época da Copa, nós já falamos na última
última live, a respeito do goleiro, Alisson, se tem ou não tem rosácea, aquilo é acne ou não. Repito, nós não temos condições, nem vamos dar diagnósticos aqui. A foto dele está repetida porque é uma foto pública. Nós imaginamos, é uma hipótese diagnóstica, sim, que ele tenha uma rosácea que exacerbou no momento de maior estresse, de preocupação, de responsabilidade que ele está passando nesse momento, obviamente, porque ele é um profissional e a pressão é muito grande. E é exatamente nessas condições que a rosácea podem piorar. É muito comum também em peles muito sensíveis, porque dá uma hiperreatividade, peles clarinhas, e a base da rosácea são vasos. Então, o grau 1 da rosácea são microvasos. Se ela evoluir, vão ter lesões inflamatórias, são as pápulas e pústulas, mas diferente da acne do vulgar do adolescente que tem um cravo, na rosácea não existe o cravo. E, obviamente, nós temos que tratar logo com lasers específicos para a vascularização. Porque se não tratar, o que acontece? Aquele nariz fica... O nariz, todo mundo chega falando do nariz grande, né? Que é a rinofima. Aquela rinofima é quando o paciente teve uma rosácea e não conseguiu, não tratou, não teve a oportunidade e o nariz fica enorme. Bastante desagradável. Ficam certos gomos, então é importante que se trate logo no início e tem tratamento. Dr. Dre Fernandes, boa noite. É normal utilizar o mesmo protetor solar no verão e inverno, porém no inverno ficar mais ressecado? Sim, porque no inverno, provavelmente, esse veículo que você está usando no verão, que é mais leve, matificante, ou sérum ou gel, não é suficiente para manter a hidratação da pele no inverno. Então você pode sim ver as texturas mais específicas e modificar somente o veículo do seu protetor solar. Douglas de Carvalho, sou de Santa Catarina. Olá, Douglas, que bom que você está aqui conosco. Agora em agosto eu faço 30 anos, já posso usar Botox. Se usar Botox não terei marca de expressão ou rugas, sempre tive medo de ter rugas. Obrigado. Então, você recomendaria o que aos 30 anos? Eu tenho 32 e já faço Botox há algum tempo, né? É o exemplo do Prejuvenation. Não sei se vocês sabem, é uma nova tendência, né, dos jovens por volta dos 30 anos, obviamente, saudavelmente, começar a se tratar com esses procedimentos minimamente invasivos para chegar lá na frente com menos linhas. E aí, você recomenda então aos 30 anos? Eu recomendaria, porque a ideia é que o paciente não chegue no consultório com aquelas rítides estáticas, né, que são aquelas rugas que o paciente tem, que já são fixas, mesmo sem fazer expressão. Então, a gente quer que o paciente venha o mais cedo possível ao consultório para evitar que tenha essas rítides, essas rugas estáticas, né, e fique cada vez mais rejuvenescido. Claro. Existem alguns estudos muito interessantes feitos recentes em que mostra a procura dos jovens, tanto em consultórios dermatológicos e cirurgias plásticas, em mais de 60%. Porque este movimento do Prejuvenation, porque as pessoas querem ficar bem nas selfies. Então a procura é saudável e tem tratamento. E lembrar de estimular o colágeno através de vários lasers ou radiofrequência. R. Santos Neto. Tenho 53 anos e ainda aparecem espinhos no meu rosto, isso é normal? Obviamente não é o esperado. A acne ela tem uma vida que normalmente vai até os 18, 20 anos. Existem 20% de mulheres que têm o que nós chamamos de acne da mulher adulta, mas aos 53, em quem teve muita acne, pode acontecer. Recomendo um tratamento mais específico. Nós temos a isotretinoína, que é um clássico no tratamento da acne, e a essas alturas eu recomendaria não só tratamentos tópicos, mas o uso da isotretinoína por via oral, que tem que ter um acompanhamento médico. Ronaldo Antunes, doutor, e sobre a ceratose pilar, qual é o melhor tratamento? Boa pergunta, piora no inverno. Na verdade, os pacientes observam os extremos de temperatura, mas o que é bem peculiar do inverno é que com os banhos quentes, a pele fica mais avermelhada, que salta mais aos olhos saltam as lesões de ceratose pilar. Na verdade, a ceratose pilar é aquela aspereza que nós temos, principalmente na região dos braços, não é todo mundo, na região lateral das coxas, é como se fossem pequenas rolhas. Imagina uma rolha em cada poro. Você passa a mão, aquilo vai ficar áspero. É diferente de cravo, é muito confundido. E também uma dica, porque as pessoas adoram passar bucha, achando que essas rolhazinhas vão ser eliminadas. É ao contrário, evita menos abrasão e emoliência, hidrata mais. E durante o inverno existem tratamentos com peelings. Eu gosto muito de peelings,
para essa região como se fossem, né, cravinhos, mas na verdade não são, o ácido retinóico. Então é o combo hidratação e ácido retinóico. A ceratose pilar vai melhorar. Murilo, doutor, é indicado algum produto para as mulheres antes da aplicação e uso excessivo das maquiagens? Veja bem, obviamente a maquiagem é muito bem-vinda, as marcas têm gamas de produtos incríveis, com várias tonalidades, com várias texturas, melhorou muito. Mas é sempre bom, antes de uma maquiagem, fazer a higiene e fazer uma hidratação leve. Existem alguns primes que vão dar um efeito até matificante, um efeito lifting, que devem ser utilizados antes. E, obviamente, quando chega na festa, essa maquiagem precisa... Tem que remover. Tem um lenço demaquilante, não pode dormir com maquiagem. A regra número 1, não toma sol e não dorme com maquiagem. Isabel, deve ser Isabel, peeling diário estimula o colágeno no rosto? Veja bem, o peeling diário, abrasivos ou ácidos, eles podem ser utilizados com parcimônia. Obviamente, o melhor ácido é o ácido retinóico, nosso antigo, velho e eficaz ácido retinóico. Ele estimula colágeno. Eu diria que, sim, a longo prazo, o uso constante do ácido retinóico noturno vai estimular a derme a produzir colágeno. Agora, nós temos aparelhos, lasers, radiofrequência, ultrassom microfocado, que você consegue estimular colágeno de uma maneira mais efetiva. Inclusive, tomando hidrolisado de colágeno para ter um substrato e o calor dos lasers, da radiofrequência ou do ultrassom, produzirem novas fibras de colágeno. Então, a associação de cuidados em casa e a tecnologia minimamente invasiva. Mais perguntas. Gru Grossi, boa noite. Algumas dicas para cravos escuros no nariz. Tratamentos, uso de ácidos para pele jovem. É bastante pergunta. Primeiro, dicas para cravos então escuros no nariz. O que fazer? Regra número 1 para quem tem cravos, limpeza de pele. É importante que o paciente faça limpeza de pele regularmente. A gente preconiza que sejam feitas pelo menos uma vez ao mês, né? E é importante que a manutenção seja feita com ácidos. Geralmente a gente lança mão de ácidos como a adapaleno, que diminui essa produção, diminui essa oleosidade e a produção desses cravos. E basicamente seria isso. Quantas pessoas perguntam, limpeza de pele tem que tirar, não tem que tirar? Não faça isso sozinho. Por quê? Imagina o dentista. Você vai ao dentista, você vai fazer uma profilaxia retirando aqueles tártaros. A limpeza de pele, paralelamente, é isso. É a retirada das lesões que nós não queremos ter como lesão primária de uma forma profissional. Então, ajude no profissional para retirada, é bastante importante. Eu vou fazer um alerta aos pacientes que têm acne, que acho que todo dermatologista recebe no consultório um paciente com escoriações no rosto, que eles manipulam as lesões. É importante que essas lesões não sejam manipuladas, você não espremer a lesão, porque elas são as responsáveis pelas manchas, as tão temidas manchas que ficam pela acne, né? Então é importante, essa limpeza de pele tem que ser feita com um profissional, porque o paciente não sabe quais lesões ele pode manipular ou não, sem contar com que a higiene não é a mais adequada quando se faz em casa, né? Exatamente. Aqui, a Letícia, minha xará lá de Porto Alegre, ela tem a pele oleosa e mesmo assim perguntou se precisa hidratá-la no inverno. Com certeza, a pele oleosa ela também precisa ser hidratada. Existe um mito, né? Ou as pessoas até têm medo de hidratar a pele oleosa achando que vai aparecer acne ou aumentar os cravos. Existem hidratantes específicos para a pele oleosa, que são os matificantes, eles têm um toque seco. A indústria cosmética melhorou muito nesses últimos anos. Os protetores solares têm esse toque seco, mas é importante, sim, a pele oleosa ser hidratada, e mesmo as peles que têm acne estão tratando com ácidos, devem ser hidratadas para a gente realmente proteger a barreira cutânea. Exatamente. A Rita de Campinas, como cuidar dos lábios no inverno? Dicas, doutor? Oi, Rita, isso é uma pergunta muito importante, né? Os lábios, assim como qualquer lugar da pele, sofrem muito com ressecamento, então a gente sempre dá uma orientação para o paciente que a hidratação tem que ser tanto diurna quanto noturna, né? E o ideal é que à noite, aproveitar que você está em casa, não tem exposição, a gente sempre orienta ao paciente besuntar os lábios, né? Usar uma hidratação bem mais vigorosa do que no dia, porque às vezes o que acontece? Há ressecamento no canto das bocas que predispõe a infecções.
Então o ideal é que se hidrate tanto pela manhã como pela noite. Uma dica de hidratante, nós não vamos falar em nomes, mas dexapantenol é um princípio ativo super interessante para a hidratação das mucosas. O Rafael, doutor, tenho 33 anos, possuo cicatriz de acne, qual o melhor tratamento, o que é eficaz? Veja bem, nós temos sempre que tratar a cicatriz de acne de uma maneira multi. Nós temos várias tecnologias, os lasers, o microagulhamento com radiofrequência, e atualmente nós estamos usando uma nova tecnologia à base de temperatura, que é o Tixel. Ele é uma temperatura de 400 graus, mas ele atinge a pele de uma maneira muito rápida, em nanosegundos, que vai promover microferimentos para estimular a produção de colágeno. Então, se você já tentou laser, CO2 ou erbium, eu acredito que você possa partir para esse tipo de tratamento com Tixel, que os resultados têm sido bem interessantes, e obviamente fazer uma manutenção com os ácidos rejuvenescedores. A Carolina de São Paulo, já aproveitando falando sobre acne, ela ouviu falar que dia 7 de julho agora é dia mundial do chocolate. Afinal, chocolate dá espinhas? É dia mundial do chocolate também, é recente. Na verdade, acha-se que o dia 7 foi quando o chocolate foi introduzido na Europa, no século XV, porque antes ele só era conhecido pelos astecas e pelos maias. Então ficou isso como se fosse o dia do chocolate, e aí a aristocracia francesa começou a usufruir e gostar do chocolate. Então, fora essa introdução histórica, na verdade o chocolate assim, sempre foi um mito. O chocolate vai dar espinha se ele for açucarado, se ele for ao leite, porque o chocolate, o verdadeiro cacau, ele não causa, porque nós sabemos que nas dietas para acne não são as gorduras que são as causadoras das lesões inflamatórias, mas sim os altos índices de glicemia. Então açúcares, farinha branca, pão, doces, em geral podem piorar o grau de acne. Então o chocolate, se for puro, bastante, 70, 80, 90%, não vai causar acne não, e comemore então o dia 7 de julho do chocolate. Denise, estou fazendo micropuntura para as estrias e estou hidratando e tomando colágeno, será que vai melhorar? Qual a opinião de vocês? Microagulhamento, provavelmente ela está fazendo microagulhamento com radiofrequência ou o próprio microagulhamento mesmo do MMP e está hidratando. Ótimo, a hidratação é importante também aplicar ácido hialurônico nesse drug delivery que nós falamos, que são esses microcanalículos produzidos pelo microagulhamento. E você falou de colágeno, o hidrolisado de colágeno funciona como substrato. Não adianta tomar o colágeno e achar que vai ficar com a pele firme. Ele sozinho não vai fazer isso, mas ele vai dar condições para você, através da tecnologia, aí sim, produzir colágeno. Porque vocês sabem, nós perdemos 1% de colágeno, infelizmente, ao ano a partir de 25 anos de idade. Você ainda tem bastante. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas acham que tomar só colágeno é suficiente para prevenir o envelhecimento. Não. É como o doutor falou, é só um substrato. Tem que lançar a mão de várias outras tecnologias que vão incrementar esse rejuvenescimento, né? A Débora pergunta, qual o melhor tratamento para foliculite? Sofro muito com isso. Então, nós já falamos algumas coisas, que dicas você podia deixar? Então, provavelmente na mulher é virílias e axilas que piora essa foliculite. Então, na minha opinião, o laser é o que vai resolver isso, e não adianta ficar passando o pós-depilação, o calmante, principalmente porque a foliculite acontece porque é um corpo estranho. Então imagina um espinho na sua pele, vai produzir um processo inflamatório infeccioso. Então o pelo, a foliculite só vai resolver quando você tirar este pelo, e a forma mais efetiva, e os lasers estão aí consagrados para retirar. Axilas e virilhas você fica 100% com a pele lisinha. Então parte para laser, não adianta remedinho não. Estão dando parabéns para o doutor. Parabéns, doutor. Obrigado. Muito bom. Primeiro live, nunca esquece. A gente nunca esquece. Estúdio Pilates, microagulhamento facial, tem que sangrar para ser efetivo? Na verdade, assim, vai depender da patologia que nós queremos tratar. Se você somente quer fazer uma leve hidratação ou formação de colágeno numa pele mais jovem, não precisa de ter esse sangramento. Agora, se nós queremos atingir 2 milímetros, realmente, em caso de peles com muitas cicatrizes, nós precisamos sim promover o sangramento. Mesmo porque é o sangramento que vai ativar todo o processo de coagulação e vai nos trazer o que nós chamamos de fatores de crescimento,
que são as substâncias, os ativos que vão estimular a formação do colágeno. Então, sim, mas esse sangramento é super tranquilo, no máximo 24 horas as pessoas têm uma vida social com uma basezinha, dá para esconder. Absolutamente normal. Mais perguntas. Mari, qual o melhor colágeno, melhor forma de ingerir para repor o colágeno que perdemos com os anos? Nós aqui não podemos dar nomes, mas você procura o hidrolisado de colágeno e o Verisol. Esses são nomes de princípios ativos. Esses são os de maior eficácia para estimularmos a nossa produção de colágeno 1, 2 e o 3. O Júnior de Salvador perguntou se caspa tem cura. Boa, doutor. Essa é acho que a dúvida mais frequente no inverno é a da caspa. Né? A caspa nada mais é do que a dermatite seborreica, né? Então, é a manifestação clínica da dermatite seborreica em que há uma oleosidade aumentada no couro cabeludo e ocorre uma proliferação celular maior, gerando essa descamação, né? É importante que você procure o dermatologista justamente para identificar a intensidade dessa caspa, né? Não ficar restrito apenas aos produtos de farmácia, porque precisamos de produtos antifúngicos, que a gente sabe, né, doutor? Que a dermatite, a malacésia, que é um fungo que está completamente relacionada na fisiopatologia da dermatite seborreica, e a gente precisa muitas vezes de um antifúngico para debelar esse fungo e tentar melhorar a dermatite seborreica. Não adianta só shampoos de farmácia, às vezes a gente precisa de medicações. Medicamentos, né? Sim. O que a gente tem usado também, além desses produtos tópicos, são os lactobacilos. Os lactobacilos estão super, não na moda, mas eles estão efetivamente com trabalhos científicos mostrando grandes melhoras em situações para melhorar a imunidade, e na dermatite seborreica existem alguns que são bastante importantes. A associação então dos lactobacilos, como o doutor falou, antifúngicos, tópicos, isso vai realmente melhorar. Pode lavar e deve lavar todos os dias, não tenha medo de lavar esse cabelo achando que vai cair. Ao contrário, se você tem seborreia, se você tem dermatite seborreica, precisa lavar para manter essa higiene. E a dermatite seborreica pode acontecer não só no couro cabeludo como caspa, acontece nas sobrancelhas, dentro da orelha, aqui no tórax e muitas vezes nos cílios, na implantação dos cílios, que é chamada blefarite. Então é bastante amplo. A Gisele quer saber qual laser você indica para a depilação mais indolor possível. Please, doctor. Veja bem, o laser de diodo ele é muito efetivo. O laser Nd:YAG também, na sua tecnologia robótica, na minha opinião, são os dois mais efetivos. São nomes técnicos, não são nomes, não posso dar nomes aqui absolutamente comerciais, mas são os dois que eu mais acredito, o laser de diodo e o laser, então, Nd:YAG. Já que nós falamos de tanta beleza masculina, dicas e tal, eu queria mostrar aqui um caso de envelhecimento, uma pessoa que envelhece bem e envelhece mal. O Mick Jagger, por exemplo, vocês podem ver, o envelhecimento aconteceu no decorrer dos anos e com uma perda dos coxins gordurosos, que o que dá realmente juventude é a nossa sustentação. Então nós temos como se fossem pequenos travesseirinhos de gordura e com o decorrer dos anos essa sustentação vai perdendo. O que eu quero mostrar com isso? É que é possível com o decorrer dos anos você ir melhorando, tendo de novo essa reposição de volume através dos tratamentos com ácido hialurônico. Então, como o doutor falou, a partir dos 30 anos é possível fazer sintoxina, começar com pequenas quantidades em alguns pontos estruturais com ácido hialurônico, e os bioestimuladores. Nós temos usado bastante. Com boas respostas. Boas respostas, principalmente em jovens. Então, o bioestimulador é diferente do hialurônico, que dá estrutura. Ele vai estimular você, ainda jovem, a produzir mais hialurônico e colágeno. Nós normalmente utilizamos de 30 a 40 anos um frasco do bioestimulador, dos 40 aos 50 normalmente 2, e a partir de 45 a 50 pelo menos 3 sessões. Os resultados têm sido bastante interessantes. E aí, doutor, parece que acabou. Acabou, né? Logo no meu primeiro live já. Gostou? Qual foi a sua experiência? Fiquei tranquilo, né? Que bom. Possível. No começo fiquei um pouco mas adorei a experiência. Acho que os próximos tendem a ser cada vez melhores, né? Acho que vai ganhando intimidade com as câmeras. Você vai ficar um grande mestre dos lives. Só tá elogiando. Todo mundo elogiando o Dr. Bruno. Obrigado a todos. Obrigado pela interação, vocês são realmente bastante ativos. Nós queremos deixar aqui claro que esses lives
Tem muitas perguntas que nós não respondemos, eu procuro responder isso pelo direct. Vocês podem continuar fazendo perguntas pelo direct e deixando o WhatsApp, porque nós temos um contato direto, hoje em dia, muito mais rápido pelo WhatsApp do que por e-mail. A nossa hashtag é Beleza com Critério. Agradeço a vocês terem participado. A interação tem sido muito grande e convidamos vocês também a entrar no nosso canal de YouTube, Clínica Otávio Macedo ou Otávio Macedo, que nós temos também todas as lives gravadas de uma maneira mais horizontal, com qualidade de imagem melhor, então fica mais fácil depois de dar uma olhadinha, tirar as dúvidas, continuar fazendo as perguntas então pelo direct. Eu só posso agradecer, lembrando então que nós sempre lutamos pela cosmiatria científica, baseada em evidência, em trabalhos científicos, e menos é mais. Nós não queremos transformar pessoas, nós queremos pessoas com rosto natural, seguindo a matemática da beleza, e nosso hashtag é Beleza com Critério. Até uma próxima, daqui a uns 15 dias aparecemos de novo. Boa noite, doutor, muito obrigado. Boa noite, obrigado, Otávio, obrigado a todos, tenham uma boa noite.